Olá, sejam bem-vindos a mais um AdvisorCast. Eu sou o Lucas Hadi, aqui da Rufi, e hoje eu vou conversar com um grande amigo meu, que é um dos profissionais que eu sempre admirei. Quando eu fui retomar o contato com ele esse ano, eu falei assim, não sei se você se lembra de mim não, mas eu me lembro bastante de você, porque é um cara que eu acompanho aí há aproximadamente uns 8, 9 anos, mas não vou dar nenhum tipo de spoiler, vou deixar ele mesmo se apresentar, se qualificar e contar um pouquinho da trajetória dele para nós. Então, André Bona, obrigado pelo aceite aí do convite e bem-vindo. Fala, Lucas, beleza? Cara, é um prazer, obrigado aí pelo convite, legal demais. Fiquei muito feliz aí da gente ter tido esse contato aí no começo do ano novamente, para falar de assuntos agora de outra situação das que a gente já falou anteriormente, né? Uma situação bem legal, inclusive. E é isso, eu estou nessa área aí no mercado de investimentos, tanto desde eu comecei minha experiência como agente autônomo, como assessor de investimentos, né, em 2009. Mas desde 2010 eu comecei a me dedicar à educação, né, à parte educacional, de educação financeira e tal, e venho trilhando o caminho muito focado na parte de educação, na parte de mentoria, tive parcerias com instituições financeiras aí ao longo dos anos, né, e é isso, basicamente é uma mistura de uma experiência real, da ponta da distribuição de produtos, e que foi gradativamente caminhando para uma linha de educação que naturalmente acaba tendo que se tornar um pouco independente, né? E aí acaba conciliando também com o momento atual, que envolve muito mais coisas relacionadas a apoio independente a investidores, né? A pessoas que estão organizando as finanças. Então, essa é a trajetória, resumidamente. No meio do caminho tem livro, tem um canal do YouTube há mais de 10 anos, tem blog há 15, quase 15 anos, muita coisa, né? Mas eu até nem lembro agora. Na hora que a gente for conversando, eu vou trazendo para a gente colocar na conversa. Eu acho bem legal, eu acho que eu te conheci através do blog, mas depois eu vi o seu canal do YouTube, das redes sociais, talvez a que mais se destaque, né? Ela tem ali muitos assinantes. Você foi um dos pioneiros, eu acho, lá atrás na visão do aconselhamento, da orientação isento de conflitos de interesse. Era algo que eu fazia ali no meu cantinho ali, muito pequeno. E aí, quando eu vi que você falava já na proporção que você falava, eu achei muito interessante. E me conta como que você entrou nesse mercado, né? Qual que foi sua porta de entrada para começar a atender clientes? Então, quando eu entrei no mercado financeiro, eu já tinha, sei lá, 35 anos, nem lembro. E o normal da turma que entra no mercado financeiro é mais jovem, ingresso da faculdade e tal, né? E eu já tinha tido algumas experiências fora do mercado financeiro e tinha feito um empreendimento junto com um amigo meu que foi muito bem sucedido na área de telefonia, de telecomunicações, veja só, ela era a implementação de telefonia por internet. Então, assim, o que a gente fazia era ajudar as empresas a montar estruturas de telefonia passando pela internet, o que a gente chamava de VoIP na época, né? E que era uma novidade, né? Porque o normal era todo mundo pegar o telefone, ligar, puxar a linha no PABX e tal. Então, foi um momento legal, porque era um trabalho que a gente ajudava as empresas a reduzir custo, e num dado momento eu era o sócio minoritário e eu vendia minha participação de lá. E aí eu fui me preocupar um pouco como é que eu ia tomar decisões com aquele dinheiro e, enfim, situações relacionadas a como investir, como cuidar daquela grana. E aí eu comecei a me informar, a participar de palestras presenciais como um participante, e eu simplesmente me apaixonei e falei, eu quero trabalhar nesse negócio aí. Aí cheguei num escritório lá de assessoria de investimentos em Vitória, na minha cidade, e falei, olha, eu gostaria de trabalhar aí. Aí eles, não, é porque não sei o que, tal, mas me receberam muito bem, mas olha, o que tem aqui é uma bolsa de estágio. Eu falei, não tem problema não, eu quero aprender mesmo e tá tudo bem.
E assim eu entrei no mercado, fiz as certificações necessárias e comecei a atuar como agente autônomo, né? Só que, assim, eu sempre tive esse lado de educação. Eu já dei aula naquela época que ia no quadro, fazia prova, né? Treinamentos em empresas, sempre nas minhas experiências acabava que eu desempenhava esse papel. E também pelos meus pais, eles são professores, então eu acho que isso meio ajudou também, acabou dando uma coisa de DNA ali, acabou me jogando naturalmente. E aí, quando eu comecei a pegar mais bagagem, pegar informações, eu vi que eu já podia passar algumas dessas informações para as pessoas, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm conhecimento zero e tem aquelas que têm conhecimento avançado. Então, pelo menos no início ali, eu podia me concentrar naquele público que estava mais iniciando e dividir as experiências que eu estava tendo no mercado financeiro. Foi aí quando surgiu o blog, em 2010, né? Aí eu já comecei a dar cursos presenciais de finanças pessoais, né? Primeiramente, muito finanças pessoais, depois sobre investimentos e tal. E aí, dessas conversas, um dos alunos falou assim, por que você não faz um blog? Era a época dos blogs, né? Na verdade, Sim. Teve um momento que os blogs eram um negócio, assim, na internet. Eu não sei o que é. Ele falou, não, pesquisa sobre isso aí. Eu pesquisei, eu sei que eu virei a madrugada e de manhã estava no ar. Cara, eu não sei como que eu fiz, mas ele está no ar até hoje. Faz a propaganda, fala o nome do blog aí para o pessoal seguir. Teve algumas crises de identidade, digamos, mas andrebona.com.br, né? Em algum momento foi blog de valor, mas eu acabei fixando no próprio nome mesmo, porque nada mais diretamente relacionado com o próprio nome, enfim. E aí estamos lá, até hoje, publicando os artigos e tudo mais. Em 2013, em 2012, eu publiquei o primeiro vídeo no YouTube. Era um experimento, não tinha referências realmente, não tinha gente que fazia. O que a galera usava era o YouTube, às vezes, como uma das ferramentas para fazer uma sala de trade, uma coisa assim. Então, de educação não tinha muitas referências, assim, né? Então, eu fui ali tateando, vendo como é que era e tal, e aí acabei ali entrando num momento bem inicial, bem no momento em que pessoas, diretores, inclusive, de corretoras, falavam assim, André, ninguém nunca vai se interessar por investir a partir de um vídeo na internet, ninguém nunca vai... Eu falei, que é isso, rapaz? Vamos, deixa acontecer. E fiquei anos aí remando, né? Até que as coisas começaram a acontecer e aquilo acabou virando mais um pouco de marketing junto, porque as pessoas conheciam ali um pouco das informações e falavam, como é que eu faço para você me orientar, né? E aí, naturalmente, a coisa foi acontecendo. Lucas, eu posso te falar que, para mim, tudo foi orgânico, não teve nada que foi exatamente planejado e tal. Naquele momento, hoje é diferente, mas naquele momento foi tudo muito orgânico, foi tudo muito descoberta, era tudo mato, como se diz, então eu ia dando as picadas com facão, via o que funcionava, via o que não funcionava e ia em frente, é isso aí. Esse era o ponto que eu ia comentar, né? Você falou que começou o blog em 2010, começou a assessoria, então, ali 2008, 2009, alguma coisa desse tipo, né? Então, você pegou toda essa leva nova do mercado, que, poxa, tem muito tempo, né? A gente tá falando aí de 15 anos, mas toda essa leva onde houve a transição, né? Você viu essa nova onda do mercado ser construída. O agente autônomo sair do corretor de ações para um assessor, de fato, de investimentos, não de investimento, né? Que era a ação propriamente na época, né? Isso é interessante que você falou, porque foram duas transições, na verdade. A transição da comunicação presencial física para uma comunicação online, ao mesmo tempo que a gente vivenciou essa mudança das corretoras para plataformas de investimentos, né? Então, realmente foi muita mudança. E quando a gente olha para trás, você pensa, 2010 era diferente, tudo era diferente, né? Então, eu acho que isso foi bem interessante no sentido da evolução e participar. E assim, quando a gente olha para trás,
A gente vê que foi uma transição, mas na hora você nunca sabe o que está acontecendo, você não tem a menor ideia de que aquilo é uma transição. Até porque quando começaram a criar as plataformas aqui no Brasil, era uma coisa que falava e que a turma ficava, pô, será? É isso mesmo? Não sei o quê. Então, no momento da transição nunca é claro, né? Houve muita resistência. Eu me lembro que a gente tentava abrir um cadastro e o lugar onde você tinha mais facilidade de abrir um cadastro era na Ágora, porque tinha aquela desculpa, né? Assim, a Ágora é do Bradesco. Então, pelo menos tem um banco por trás, então dá para confiar. Tamanho era o desconhecimento de todo mundo, né? Do mercado leigo, falando assim, corretora é uma coisa de outro dinheiro planeta, de risco, né? Inclusive, assim, antes de virar plataforma, a corretora era realmente o lugar do dinheiro de risco, porque a parte de renda fixa, fundo, o cara mantinha no banco lá. Então, era aquela parte residual da carteira pequena que ia para a corretora. Então, você teve também essa transição enorme do capital, né, do share of wallet, né, que era mínimo ali 5%, talvez, da posição financeira dos investidores, e aí passou a ser 80%, 90% e 100% em até alguns casos, pelo menos na oferta, né? A oferta se tornou possível. Então, teve mais essa mudança que foi muito significativa também. E a gente falava assim, porque tem uma empresa lá nos Estados Unidos chamada Charles Schwab, é mesmo, tem. Mas tem também a Fidelity, é mesmo, tem. Mas como é que funciona? Como é que é isso? Como é que... Era muita novidade ao mesmo tempo, de fato. A gente ficava doido com tanta informação e a gente falava assim, será que um dia chega no Brasil, né? Ficava aquele pinguinho de dúvida, né? Não, os bancões nunca vão deixar isso acontecer, porque nos Estados Unidos você tem mais de 2.000 bancos, aqui no Brasil você tem 5, né? Era essas as comparações, né? Limitando, né, o nosso mercado. E Bona, me conta, teve um momento em que houve uma transição da sua receita de assessoria para outros tipos de receita, ou ela sempre foi predominantemente de assessoria? Como que se deu isso ao longo da sua jornada aí? Não, ela não foi predominantemente de assessoria, não. Ela nunca nem chegou a ser, né? Não, chegou a ser. Mas o que acontece? Quando o processo de educação começou, existe uma primeira dúvida que você se depara com as pessoas, que é você explicar sobre os produtos. Então, naturalmente, você vai explicar sobre os produtos que estão lá na sua plataforma, né? Uhum. Você explica o que é um fundo, aquela coisa toda, como é que é tesouro, como é que é CDB, enfim, aquelas explicações mais descritivas. Só que, no processo educacional, em algum momento, você se depara com situações onde você tem que decidir se você vai realmente explicar, e aí envolve também olhar todos os lados não tão positivos dos produtos, os riscos, custos que possam existir, que sejam elevados e que de repente pode prejudicar se o investidor não tiver atento, questões relacionadas à alocação. Então, não é pegar o dinheiro e enfiar no produto que remunera mais, do ponto de vista do distribuidor, e ignorar a alocação. Então, tudo isso começou a entrar no jogo, e aí você começa a ter uma necessidade de ir se distanciando do conflito de interesse que existe no caso da distribuição com a parte educacional ali. Então, eu fui me afastando. Então, eu saí da assessoria no sentido de não ter mais uma carteira de clientes, e a gente estabeleceu, assim, eu tentei muito, porque aí eu abri a unidade da empresa em São Paulo, a empresa era de Vitória, e a gente estabeleceu uma métrica de remuneração para a equipe que estava abaixo de mim, que não era associada à venda de produto, a comissões. A gente estabelecia uma métrica de remuneração que era associada à captação somente. Então, não tinha, até hoje acho que não tem assim, né, dessa maneira, mas era uma maneira de eliminar conflitos de interesse ou minimizá-los, pelo menos, né? Então, teve esse processo e depois
pelas ideias próprias, assim, que quando você começa a estudar alocação, você vê muita coisa, e aí comecei a falar mais sobre isso. E aí, num dado momento, eu senti que fazia muito sentido falar sobre uma metodologia de alocação. E aí isso foi se desenvolvendo em mim, eu testei com alguns dos investidores que estavam com a gente, que quiseram entender qual era a ideia, e aí depois eu passei a ter uma monetização muito mais educacional do que de assessoria, o que culminou num dado momento de eu sair da assessoria. Eu já era sócio, aí tinha um acordo de sócios, aí fui remunerado pela saída, né, tal como era combinado, e pronto. Aí, a partir desse momento, todo o trabalho começou a se basear na educação, na distribuição de conteúdo independente. Ainda que depois do processo da assessoria, eu tinha tido uma parceria com uma instituição financeira, ela sempre foi caracterizada, inclusive contratualmente, pela independência. Tá? Foi uma questão que eu sempre fiz questão de colocar. Então, aí foi migrando para isso, e aí a educação envolve tanto cursos, essas coisas, só que hoje, assim, os cursos online tem muito, né? Naquela época também era novidade em investimentos. Então, o primeiro curso, quando eu lancei, foi em 2015. Então, fiquei um bom tempo fazendo ali e depois senti a necessidade de ter uma aproximação um pouco mais individualizada. Porque o que acontece? O curso, ele é maneiro, as pessoas aprendem, né? Ele é escalável do ponto de vista do negócio, só que o percentual de pessoas que assistem efetivamente às aulas ao longo do tempo, percentualmente não é elevado. Então, isso me incomodava. Então, eu comecei a caminhar para um processo de mais individualizado, onde você pudesse dar uma assessoria. Aí não é uma assessoria, porque naquele momento, porque era de instrução, como se fosse aulas particulares, né? Algo assim, mentorias, coisas nesse sentido. E aí essa coisa acabou indo para esse caminho, né? Ou seja, primeiro uma educação de cursos online e tal, e depois migrando para uma situação de acompanhamento individualizado, no sentido de mentorias, nesse sentido, assim. Até então, né, naturalmente, sem indicação de produtos, focando mais em alocação, classes, coisas mais conceituais, né? Sim. Então, hoje, a gente poderia aí dizer que o seu grande produto, a sua grande maneira, serviço, né, no caso, a sua grande maneira de atuar hoje no mercado é através da mentoria ligada a finanças pessoais e investimentos, né? Bem nesse aspecto aí, onde você vai um misto ali de educação e assessoria, não assessoria no sentido assessor de investimentos, né? Mas porque há um apoio acompanhamento, também, um acompanhamento do seu cliente. Legal. Exatamente. Legal. E tudo isso feito e, vamos dizer assim, divulgado e contratado através do seu site, que é o andrebona.com.br. Na verdade, assim, a gente está passando por um processo, eu estou passando, a minha empresa está passando por um processo de amadurecimento desse processo, porque hoje eu não coloco nenhuma desses serviços disponíveis publicamente ainda por conta do volume, tá? Do volume. Então, eu tenho feito essas mentorias com esse público, com essas pessoas, mas são pessoas que normalmente já foram alunos, a gente já tem um contato anterior, conta do tempo mesmo, né? Então, o processo agora de crescimento desse negócio, para mim, ao longo do tempo, vai ser padronizar a qualificação das pessoas que estão junto comigo nesse processo, para a gente poder ir multiplicar a possibilidade de atendimento. Aí sim a gente vai acelerar um pouco mais nessa parte da divulgação. Então, hoje é muito personalíssimo, digamos assim. Que aí sou eu que paro, eu que converso, eu que entendo a dúvida, eu que, olha, tem esse método, tem essa literatura, tem isso aqui. Então a gente está nesse momento onde a gente está consolidando todo esse processo para começar a pensar em escalabilidade com segurança, no sentido de ter um controle daquilo que vai ser efetivamente passado, ensinado,
que independente de quem seja a pessoa que esteja com a gente ali, prestando o serviço, consiga passar essa filosofia que foi construída ao longo de um tempo, né? É isso. Eu sempre falo aqui nos nossos episódios sobre um tripé, né? Que são as hard skills, soft skills e a tecnologia, né? Você ali, né, já falou um pouco aí do seu conhecimento técnico, as suas soft skills já vêm de muito antes, né? De toda a sua experiência de dar aula, toda a sua experiência aí até de vida, pelo que você contou, aspectos familiares, e agora você está aí resolvendo o terceiro pilar, que é a questão da tecnologia, que é o ponto para a escalabilidade, né? Que no nosso mercado é um desafio, porque você tem que escalar mantendo a qualidade do trabalho. Não é escalar quebrando, rompendo as relações, né? Exatamente. Esse é um ponto que eu acho que tem que ser um ponto muito de cuidado, assim, que a gente deve ter. Acho que todo profissional, eu pelo menos me guio por esse princípio, digamos assim, porque é claro que na prestação de serviço você quer que a sua prestação de serviço cresça, você quer que a sua empresa cresça e tal. Mas o ponto de vista, para mim, sempre mais importante foi uma orientação de longo prazo. Então, eu não quero que sobreviva esse ano, eu quero que sobreviva ad eterno, né? Até que você consiga ter uma sustentabilidade, crescer, prestar um bom serviço, porque é isso que vale. Tanto no sentido de princípio pessoal, que eu entendo que é importante, você prestar um serviço e falar, pô, não, esse serviço está valendo, essa pessoa está usufruindo disso, efetivamente. Como no sentido de estar valendo, pensando realmente na sustentabilidade a longo prazo. Então, eu sou muito cuidadoso com isso em todos os projetos que eu fiz, desde o começo, lá da assessoria e tal, eu gosto de pegar na mão, fazer, ver como é que estão sendo as dúvidas, conversar com as pessoas, ter a interação real, coletar esses feedbacks, e aí ir mudando aquilo, isso aqui dá para padronizar, isso aqui dá para melhorar, isso aqui está funcionando, isso aqui não está, então ajusta aqui, ajusta assado, e a gente consegue entregar. Então, eu até diria que dentro desse meu processo empreendedor, digamos, ao longo do tempo, eu até diria que a minha curva de aprendizagem, eu alongo ela um pouco mais, para que eu tenha muita segurança no momento da escalabilidade. Eu me sinto melhor assim, e sinto que assim a gente elimina uma série de riscos também, tanto financeiros, quanto de imagem, quanto da qualidade do serviço, que são primordiais quando a gente pensa no longo prazo. E é aquilo que você falou, o que vai nos ajudar a escalar com qualidade? É a tecnologia, né? A própria escala que existiu um dia, né? Na transição das corretoras para as plataformas, foi via tecnologia. Do contato que era físico e virou muito pela internet, online e tal, também tecnologia. Então, tudo isso tem que se amarrar também na tecnologia, na ponta da prestação de serviço, que é isso que vai dar tranquilidade para a gente fazer o serviço, sabendo que as informações necessárias estão disponíveis. Eu acho que esse ponto é crucial. Não vejo de outra maneira que não tecnologia para isso. E nesse ponto, eu particularmente sou um entusiasta, porque eu acho que é uma das primeiras vezes em que o Brasil não está correndo atrás do prejuízo. O Brasil está acompanhando o mundo nesse momento. Quando você olha o que é o Open Finance nos grandes centros financeiros do mundo, é claro que eu não vou comparar o nosso com o da Inglaterra e com o dos Estados Unidos, mas eu diria que a gente está ali com eles no primeiro tier. Né? Não é mais aquela coisa de a gente estar hoje onde eles estavam em 2005 ou em 2014, né? É a primeira vez que a gente está junto com eles nessa mesma onda, né? Então, é um movimento um pouco inédito nesse sentido, porque se você olhar, o movimento de assessoria foi tardio, agora a gente está vendo o movimento de mudança para o FII fixo também tardio, é um modelo que sempre existiu nos Estados Unidos e na Europa como principal modelo. Os CFPs
né, o hábito ou o conceito de planejamento financeiro, longe da gente dizer que ele se estabeleceu no Brasil, mas hoje as pessoas sabem o que é o conceito de planejamento financeiro, pelo menos. Né? Uhum. Eu lembro quando eu tirei o CFP, tinham menos de 500 CFPs no Brasil. E aí todo mundo ficou para mim e falou, pô, mas que legal, uma baita distinção. Então eu falei, não, é uma porcaria, porque ninguém sabe o que é isso. Você vai e fala com as pessoas, ninguém sabe o que é a tal da certificação. Hoje não, felizmente nós temos mais de 8 mil CFPs no Brasil. Acho que estamos aí somos o país que mais certifica anualmente, né? Mas no Open Finance não. Nesse âmbito da tecnologia, o nosso Banco Central aí, todo o mérito para ele, mas o nosso Banco Central tá aí na ponta e na vanguarda, né? Então acredito que teremos anos bem emocionantes pela frente. Isso que você está falando é interessante, porque a tecnologia, sempre que tem uma virada, fica todo mundo no estágio inicial de novo. Então, a cada virada tecnológica, isso tudo acontece para remover a prestação de serviço, remover todo o ecossistema em volta de cada segmento impactado, né, pela tecnologia. No nosso caso, eu estou falando de mercado financeiro, de finanças e investimentos e serviços associados. E é o que você falou mesmo, né? A diferença grande. E hoje a gente eu acho que o passo, por exemplo, da assessoria como distribuição e comissionada para o modelo independente, se você pensar do tempo que tem plataforma, ele já está sendo muito mais curto do que o movimento anterior, né? Então, hoje falar assim muito na independência ainda é uma novidade porque assim, quando a gente não está na bolha, né? Tem essa questão. Mas assim, claro, para a galera aí fora, vai na rua, por isso que eu vou lá no jiu-jitsu e começo a conversar com os caras lá e ver o que eles estão falando. Porque eu conversar com você sobre o que tem, é redundante pra caramba. Então, assim, aí vou surfar, nós dois concordando, né? Exato. Aí vou surfar e o cara fala um negócio, eu falo, pô, você sabe o que é isso e tal? Não sei. Então, você tenta extrair informações do campo de batalha, digamos assim, real. E aí, assim, o lance da independência na prestação de serviço, eu acho que é muito forte. O apelo é muito forte. A maneira como a gente comunica isso vai ser fundamental. E eu não vejo como isso não ser o caminho. Eu não vejo como não ser. E é uma outra disrupção de mercado financeiro para mim. E eu gostei muito do jeito que você falou aí, que toda vez que muda algum parâmetro do mercado ou algum, vamos dizer assim, algum paradigma do mercado, é como se a gente voltasse a estaca zero, né? E isso faz o quê, né? Isso vai eliminar todo mundo que ficou parado, né? Todo mundo que não se atualizou, todo mundo que achou que o jogo estava ganho e que era só fazer mais do mesmo todo dia, né? A gente sabe muito bem que isso é verdade em diversos mercados e no mercado financeiro, que é muito mais acelerado do que a maioria dos mercados, então nem se fala, né? Ainda acontece isso de uma maneira ainda mais rápida, ainda mais, talvez, traiçoeira com quem se acomoda, né? É aquele lance, né? O mercado financeiro, você estava falando no começo aí sobre aquela coisa do banco, da corretora, quer dizer, as pessoas tinham medo de abrir uma conta num lugar que não tinha um local físico para ela ir, né? Mas não tem agência, como é que eu vou? Quer dizer, hoje isso já não é nem concebível. Qualquer um tem uma conta, independente da faixa patrimonial, o cara se vira com o PagSeguro, com o Nubank, com não sei o que, eu tenho uma conta lá completa no BTG ou na XP, enfim. Então, assim, hoje o cara se vira com tranquilidade, assim, não com tranquilidade no sentido de disponibilidade de serviços, e que era uma ineficiência do processo. Uma ineficiência, porque as pessoas já existiam, estavam alijadas do processo, então agora elas estão dentro do processo e podendo ter acesso a produtos, soluções que elas não tinham e que agora precisam de orientação natural, né? Então, essas quebras de paradigma colocam todo mundo aí na disputa e em igualdade de condições aí para poder buscar o melhor para o cliente, agregar valor de alguma maneira que, de repente, tem uma outra ineficiência ou alguma outra coisa que
a gente encara como uma oportunidade. Enfim, hoje você tem startup de crédito 1 milhão, de não sei o que 1 milhão, de boleto tem 1 milhão. Não era isso, não era assim. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, né? Mas você tem um ecossistema absurdamente enorme de soluções, de tudo isso, em cada pontinha de serviço que antes estava no banco lá, competindo e tentando agregar valor para o público. Isso é a demais. democratização e a desinflação, né, causada pela tecnologia, né? O Brasil Exatamente. Hoje é um dos países com uma curva mais inclinada, né, mais acentuada, mais rápida de inclusão bancária do mundo, né? Também aí, de novo, por causa de tecnologia, por causa do Banco Central, com ações como, por exemplo, o Pix, né? E a desburocratização, que, óbvio, ainda temos um caminho muito longo a seguir, mas perto do que já foi, né? Você é dessa época também, que para a gente abrir um cadastro para investir numa gestora, você tinha que imprimir umas 25 folhas, né? Assinar as 25 folhas, então a aplicação mínima tinha que ser alta mesmo, porque pro cara da corretora mandar um motoboy para pegar sua assinatura, pagar um back-office para verificar as 25 páginas, dar inconsistência de assinatura, mandar de volta, você mandar R$100 pro cara, não valia a pena. E aí é o seguinte, eu lembro que quando eu comecei a me desenvolver mais no tema de alocação, eu cheguei para a turma lá no escritório de assessoria e falei, cara, a gente não dá para ficar só com ações. E aí a gente chegou, porque rapidamente as plataformas surgiram e até acabou esse movimento, mas nós chegamos a fazer contratos com várias gestoras independentes, várias instituições, e era justamente isso, o cara queria fazer lá a aplicação, você achava um fundo, beleza, tá aqui o formulário, assina, manda. E aí depois você cadastrava a conta do cara, o CPF, lá na gestora, você mandava um e-mail, olha, cliente tal. Aí o cara fazia a TED direto para lá e tinha que boletar, recebi a TED, vou boletar aqui nas contas. Tem que falar, né? Que recebeu. E Caraca, o gerente do banco não achava a conta de jeito nenhum, porque ele não queria deixar o dinheiro sair do banco. Nossa, então ele ficava assim, essa conta não recebe. Essa conta, infelizmente, não recebe. Tá? Tem alguma coisa errada, acho melhor você voltar outro dia, porque aí o cara ia desistir. Até ele voltar no banco, encarar a fila de novo, ele não ia voltar, era desesperador. Porque como é que você ia fazer uma TED de R$50 mil do caixa eletrônico? Não ia, né? Para você ter uma ideia, eu me lembro muitos casos assim, do cara fazer uma TED de R$10 para a corretora e tirar para ver se sair e voltar. Ah, não. Isso é padrão, clássico. Isso é básico. Isso é clássico. Isso acontecia demais, que ele queria, de vez em quando ele ia lá, só tirava um dinheirinho para ver se voltava mesmo, né? Isso. Não, tem um dia que nós vamos fazer um episódio aqui que provavelmente nós vamos ser banidos pelo Banco Central, pela CVM. Vai ser só dos old school aí, das histórias de corretoras do passado, que era bom demais. Tinha cada coisa esdrúxula que era impressionante. Mas, enfim, bom que hoje em dia a gente tem toda essa democratização, né? A coisa está toda muito, muito ágil, os custos estão muito baixos. Então, igual a gente falou, né? Hoje você vai facilmente num banco digital ou num bancão e você acha um investimento disponível por R$1. Isso é fato, né? Você tem isso para todo lado. Então, não tem como ficar mais democrático do que isso. Bona, queria te agradecer muito, perguntar se tem algo que eu não te perguntei, que você acha que eu deveria ter perguntado, alguma coisa aí que você viveu nos seus anos de experiência que você acha que vale ser compartilhado com a gente. Cara, não tem nada não, mas eu queria só reforçar que eu acho, assim, Lucas, que o momento me parece o mais propício que já existiu para as consultorias, né, para esse trabalho de orientação do público que está chegando cada vez maior, né, em maior quantidade, e as pessoas precisam disso, tanto na parte de investimento quanto na parte de finanças, e eu acho que essa é uma oportunidade, que é outra dessas viradas, né? Ela já está sendo construída, mas assim, aquele negócio, depois que a virada acontece, que você olha e fala, olha a virada lá, mas aí é mole. Mas eu acho que assim, a gente tem muita oportunidade nesse sentido para desenvolver um bom trabalho,
e prestar um bom serviço e, naturalmente, ser adequadamente remunerado por isso aí. Então, a mensagem que eu deixo, basicamente, eu acho que é essa, é a minha visão para frente. A minha visão para frente é em cima disso aí. Muito mais valor agregado do que meramente custos operacionais. Sem dúvida, é um bom momento para estar nesse mercado. É isso. Bona, obrigado mais uma vez. Espero falar com você novamente aqui no AdvisorCast. E até a próxima, então. Valeu, Lucas. Obrigado. E vocês que nos assistiram aqui até o final, se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para vocês sempre serem notificados a cada envio. Até o próximo AdvisorCast.